Olá, hoje eu vim falar sobre as medidas coercitivas para pagamento de pensão alimentícia e sobre uma decisão que condenou, inclusive, a apreensão da carteira de habilitação e do passaporte do devedor de alimentos. Então, a obrigação alimentar, ela é um dos mais importantes deveres no direito de família. Ela reflete a necessidade de garantir o bem-estar dos indivíduos que, por diversas razões, não podem prover a sua própria subsistência. Contudo, o descumprimento dessa obrigação ela é uma realidade que enfrentamos e o direito, com os seus instrumentos de coerção, busca então garantir a efetividade dessa obrigação. A pensão alimentícia ela é uma obrigação legal que visa garantir o sustento de quem necessita, sendo normalmente aplicada em casos de relações parentais, como entre pais e filhos. O não cumprimento dessa obrigação, ele pode levar à implementação de medidas coercitivas pelo sistema judicial. Vejamos então algumas dessas medidas. Podemos falar sobre execução, prisão civil, apreensão de passaporte e CNH, negativação e desconto em folha. Todas essas medidas elas têm como objetivo garantir que a obrigação alimentar ela seja cumprida, proporcionando a quem necessita os meios para o seu sustento e desenvolvimento. No entanto, é importante a gente ressaltar que essas medidas elas devem ser utilizadas de forma proporcional e adequada à situação do devedor, sempre visando o melhor interesse do alimentando. Um exemplo disso, então, é a recente decisão da 11ª Vara de Família do Foro Central do Rio de Janeiro, que deferiu a apreensão da Carteira Nacional de Habilitação, a CNH, e do passaporte de um devedor de alimentos. Essa decisão, ela representa um marco no tratamento judicial dos casos de inadimplência alimentar. Ela se baseia no entendimento de que o devedor de alimentos ele não pode se esquivar de suas responsabilidades, privando os beneficiários dos recursos de que necessitam para viver dignamente. A decisão da 11ª Vara de Família, ela reflete a aplicação do artigo 139, inciso 4º do Código de Processo Civil, que confere ao juiz a capacidade de determinar as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial. Com essa medida, a 11ª Vara de Família do Rio de Janeiro demonstrou que o Poder Judiciário não hesitará em aplicar medidas severas para garantir o cumprimento da obrigação alimentar. A apreensão da CNH e do passaporte, ela tem um caráter eminentemente coercitivo, buscando forçar o devedor a cumprir suas obrigações sob pena de limitação da sua liberdade de locomoção e condução de veículos. Ressalta-se que essa decisão ela não implica na prisão civil do devedor, mas em uma restrição de direitos que visa pressionar o devedor a adimplir com a obrigação alimentar. A efetividade desta medida depende em grande parte da capacidade financeira do devedor. Caso o devedor possua meios para saldar a dívida, mas opte por não fazê-la, a apreensão da CNH e do passaporte pode ser, então, uma medida interessante e um mecanismo eficaz para compelir o pagamento. Por outro lado, é importante ressaltar que essa medida ela deve ser aplicada com cautela e sempre no melhor interesse do alimentando. Não seria razoável, por exemplo, aplicar essa medida a um devedor que dependa da sua CNH para trabalhar e, consequentemente, gerar renda para o pagamento da pensão alimentícia. Em suma, a decisão da 11ª Vara de Família do Rio de Janeiro representa um marco na abordagem judicial da inadimplência alimentar e ela reforça a importância da obrigação alimentar e demonstra que o Poder Judiciário está disposto a adotar medidas severas para garantir o seu cumprimento.
Contudo, essa aplicação deve ser feita com cautela.